dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença Dia. de todos. Somos já em 112 pessoas, muito legal isso. O interesse, né, de todos com relação ao assunto. Eu vejo aqui alguns amigos. Obrigado, viu, presença de todo mundo. Egon, obrigado pelo seu tempo. Não vou arriscar, Egon, falar o seu sobrenome, tá? Tá bom. A gente vai conversar aqui, tem uma hora e pouquinho, né, para a gente falar sobre reforma tributária. O Egon participa ativamente lá dos grupos de discussão com o governo, né, representando a Thomson Reuters nesse projeto aí. Então ele vai trazer bastante coisa, tá? Nas últimas reuniões lá do ENCAT, dos demais órgãos que participam desse processo, governo, algumas empresas, enfim. Então tem muita novidade, tá? Muita coisa aconteceu do nosso último webinar, que foi em dezembro para cá, tá? Bastante coisa aconteceu. Lula, né? O presidente sancionou, aprovou as leis, né? Já tem alguns debates aí, alguns regulamentos, algumas notas técnicas com relação à nota fiscal eletrônica, enfim. Então já tem bastante coisa e o Egon vai explorar bem aí o assunto com a gente. Bom, para quem não nos conhece ou para quem nos conhece, tá bom? Nós somos da J2R, eu José Carlos, podem me chamar de JC, somos da J2R Consultoria, tá? Uma empresa parceira da Thomson Reuters, tá? Então a gente vem junto com a Thomson trabalhando forte nesse projeto, especialmente agora falando de reforma tributária, para que seja um projeto tranquilo, transparente e fluido, né, nas empresas, nos nossos clientes. O governo, dessa vez, ele não colocou um projeto do dia para a noite, né? Então tem um calendário extenso que o Egon vai explorar um pouquinho mais para frente. Tem uma fase grande aí de transição, mas tem pontos importantes que a gente já pode começar a trabalhar, discutir, né? E pensar em como resolver isso dentro das empresas. Bom, então a nossa empresa tem mais de 12 anos de experiência, né? Parceiros da Thomson Reuters com implantação das soluções techs da Thomson na categoria Specialized. Então a gente tem uma vasta experiência aí com esse tipo de projeto, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, enfim, quem quiser abrir o microfone, levanta a mãozinha, aí a gente conversa, tá bom? A ideia não é só o Egon ou eu ficar falando aqui, explanando o assunto. Pode colocar suas dúvidas, pode trazer suas dúvidas, tá? Que conforme a apresentação a gente vai procurar responder, tá? E o que a gente não souber, como eu disse, o Egon participa ativamente das reuniões, dos debates lá no governo, né? E eu acho que ele pode levar, e podem ficar tranquilos que a ideia não é expor ninguém, não é colocar o nome de empresa de ninguém na linha de frente, tá? A gente não precisa saber o nome da empresa, é só tentar ajudá-los e sanear todas as dúvidas que tiverem sobre esse processo, tá bom? Para começar, Egon, para eu te passar o bastão, eu quero começar com uma provocação, né? Na verdade, duas provocações, uma para você, Egon, e uma para todos, tá? E aí vocês puderem responder no chat para gente, tá? Então, Egon, vamos lá. Antes de entrar no tema, né, de reforma, queria saber a sua opinião, né? Qual foi, assim, a mudança tributária mais desafiadora que você enfrentou na sua carreira? E para todos, né? Eu coloco uma pergunta aqui, né? A reforma tributária trará muitas mudanças e desafio para todos, para as empresas, né? No modo de compra, no modo de venda, no modo de contabilização, enfim, modo de processos, comércio exterior, ou seja, vai afetar todas as áreas da companhia. E na experiência de vocês, de todos, qual tem sido a maior dúvida ou a maior preocupação no novo modelo tributário? Então, se vocês puderem colocar essas dúvidas, essas preocupações aqui no chat para a gente, tá bom? É legal, é importante para a gente ir pensando em soluções e trabalhar essas dúvidas juntos com vocês. Egon, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Tá ótimo, JC. Bom dia a todos. Aí, Eu vou pilotando obrigado. aqui, tá, Egon? Você só me fala Tá. para mudar o slide que eu vou pilotando para você. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos junto, vamos junto. Então, bom dia, pessoal aí. Obrigado, JC, obrigado, J2R, pelo convite. É uma experiência muito legal estar aqui com vocês para discutir, trazer um pouco, né, do que a gente conhece quanto Thomson, trazer um pouco do que a gente conhece quanto soluções fiscais, e discutir. Acho que o debate é muito rico e acredito que a gente vai sair daqui melhor que chegamos. Dos desafios, e aí antes de falar um pouquinho de mim, bem rápido, mas assim, os desafios que eu considero os maiores, eu acho que a gente teve dois, né? Tá tendo um segundo, na minha visão, tá? O primeiro foi na mudança, na entrada dos documentos fiscais lá em de 2006, 2007 até 2010, ali na
aquela transformação dos documentos que até então eram vigentes para os documentos eletrônicos. Acho que foi uma mudança gigantesca. E acredito que agora a gente está iniciando um novo desafio, uma nova onda aqui, né? Uma nova onda aí, praticamente quase 20 anos depois, uma nova onda desses documentos fiscais, dessa reforma tributária aí, que vai ser um período bastante longo, bastante extenso, mas acredito que as transformações não será somente do documento fiscal, como tu bem falou, Jota. É transformação de processo, a transformação de mudanças da própria, provavelmente deve mexer também na cultura de algumas etapas das empresas. Então a gente vai descobrindo ainda talvez muita coisa que ainda não acabou, pode ser que não esteja até no radar. E aí eu estou aqui, rapidinho falar sobre mim, né? Eu sou como gerente de produto aqui na Thomson Reuters para os documentos fiscais eletrônicos. Atuo também com as ferramentas de integração. Então, e aí é uma expertise que eu venho ao longo dos últimos 15, 20 anos aí trabalhando com documentos fiscais eletrônicos. Podemos seguir, Jota? Podemos falar um pouquinho sobre a evolução legal aí, Claro, regulatória? Vamos lá. Então, beleza. Tem um caminho extenso. Tem um caminho extenso aí. Exato. Então, assim, aqui nessa evolução legal e regulatória, a gente traz vamos chamar assim, um raio-x, né, de o que é a regulamentação, o que são esses 3 pontos iniciais, né, das emendas constitucionais, das PLPs ainda, né. Então, ou seja, o que estava se instituindo quanto regulamentação, quanto lei. E aí, do lado direito, a gente já tem uma materialização disso em formas de notas técnicas, né? Então, ou seja, as notas técnicas já, mesmo aqui as datas, se vocês observarem no texto, elas já foram publicadas lá no mês 8 e mês 7 de 24. Então, não é uma informação tão nova assim. Mas o ponto que a gente, lá naquele momento era nova, lá a gente já tem uma visão do contexto como um todo, né? Seja para independente para o documento que for, né? E por que a gente está falando sobre isso? Porque o documento fiscal ele vai ser ele é o ponto de partida de todo o processo, né? Então, assim, ele nasce lá toda a cadeia produtiva até a escrituração dele, né? Então, assim, pensando de ponta a ponta, é o pontapé inicial. E essas NTs, elas saíram lá, mas elas saíram de forma incompleta. Eu quero só fazer um breve relato aqui que elas trouxeram. O que elas trouxeram incompleto? Elas trazem uma certa insegurança, que ela traz toda uma mudança técnica, né, descritiva, mas não tem esquemas, ela não tem um detalhamento profundo dos eventos, né, e ela está sofrendo mudanças ao longo do andamento do processo. Então, elas não mudaram as datas, a gente vai falar de datas mais à frente, a gente vai falar de alguns impactos que elas trazem que são essenciais, né? Mas, assim, as NTs, assim, para a gente começar o trabalho, começar a se preparar, elas já nos dão um norte muito legal. Trazem algumas preocupações, mas também trazem algumas orientações muito importantes. Mas pode seguir, Jota. E aí aqui a gente fez esse recorte, um recorte da reunião de dezembro que a gente teve com o Fisco, né? O Jota até falou que a gente participa e de fato a gente está junto aqui, talvez com muitas empresas que talvez que estejam aqui, um recorte da apresentação que a gente teve lá, que ainda e eu trouxe na íntegra, não fiz mudança alguma para justamente trazer essa visão para todos, né? De como que o ENCAT quanto o órgão, de quanto o Fisco como um todo, como que eles estão olhando para a cadeia toda, desde a emissão do DFE, né, seja ele NFE, NFCE, CTE, enfim, todos as NFCOM, NF3 e assim por diante, desde as alterações ali até mesmo a distribuição, né, pelo comitê gestor, né, das questões de apuração. Então, ou seja, tem uma cadeia longa, ela está em discussão ainda, mas ela não deve mudar, né? Ela não deve sofrer muitas mudanças. O que vai acontecer são, dentro de cada etapa, a gente ter o tamanho de cada ponto, né? O tamanho de cada mexida, o tamanho de cada mudança. Então, perceba ali que o documento fiscal, como eles até colocaram ali, ele passa a ter um caráter declaratório, né? Então, como confissão de dívida, que até então não existia. E com o advento ali do IBS, do CBS, com todas as informações novas, ele já traz efeito de declaração, né? E aí vai permeando por toda a cadeia até que
desde chegando à apuração, arrecadação, split payment e aí a distribuição do split pelo comitê gestor, né? Desse comitê da distribuição do comitê gestor, até mesmo compartilhamento das informações, que é o segundo quadrante, são pontos que vai ser compartilhamento entre as UFs e entre a Receita Federal, né, com o SERPRO e as empresas e do governo que estão envolvidas, né. Mas pode seguir, Jota. E aqui, esse aqui é um outro recorte também. É um outro recorte onde ele mostra a transição. Então, esse aqui também não é novo. Não é novo. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui que talvez a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado, além do que já está sendo visto. Por quê? A gente percebeu agora nas publicações recentes do SPED, né, que já não entrou lá o IBS, não entrou o CBS para efeitos de apuração, né? Ele já começou a sair algumas notas informando o que vai ser, que não vai ser contemplado. Mas na nota técnica, nas NTs como um todo, pensando no documento fiscal, na emissão, no processo onde starta todo o processo, eu queria chamar a atenção para um quadrante do 2026. Porque aqui a gente tem o ano teste, né? CBS e IBS, as alíquotas 0901. Então, assim, já é um caminho conhecido e que vai ser o ponto de partida. Entretanto, eu gostaria de trazer o ponto dia 1º de janeiro de 2026, até que mude, até que as informações possam ser mudadas por meio de NTs e tudo mais, a gente obrigatoriamente precisa destacar nos documentos fiscais eletrônicos o 09 e o 01, respectivamente. Por quê? Se eu não destacar, vai ter lá nas NTs, está lá bem miudinho, numas entrelinhas, vai ter uma rejeição de validação de documento fiscal. Então, ou seja, lá diz o seguinte: se o documento fiscal for emitido validando a data de emissão pelo ano de 2026 e não existir o IBS e o CBS 0901, o documento será rejeitado. Então, o que quer dizer tudo isso? Eu acho que casa muito com o que a gente está discutindo aqui. Preparação, né, fazer todo o mapeamento, preparação e rollout de todas as soluções aí, né, seja RPs, mensagerias e todo o apanhado de soluções fiscais que as empresas têm. Porque senão, lá no dia 1º de janeiro, até que mude, né, todos os documentos, caso não sejam emitidos dessa forma, passarão a ser rejeitados. E é lógico que existem contradições. A gente sabe, historicamente, que próximo aos 45 segundos do tempo, às vezes a Cefaz vai lá e desabilita uma regra, né, que passaria a ser obrigatória. Aos 45 segundos do tempo, ela pode prorrogar essa data, ela pode simplesmente revogar essa rejeição, mas eu chamo a atenção nesse ponto. E aí, qual que é o ponto? Então, ou seja, se a gente pegar numa linha do tempo, para 26, a gente tem um curtíssimo espaço de tempo para a gente preparar, pelo menos na emissão, né? Pelo menos na emissão dos documentos fiscais, deixar preparado para que a operação aconteça como um todo. Isso pensa que a nota eletrônica, a nota de serviço, CTE, NFC e assim por diante. Então, eu queria trazer de todos os pontos aqui, eu acho que o que me preocupa de início, pensando assim, uma preocupação mais imediata, num plano mais extenso, é o primeiro ponto de fricção, vamos dizer assim, seria esse de 1º de janeiro. Égua, só uma dúvida. Pode falar, Érica, desculpa, pode falar. Não, como você está falando aí sobre os períodos, né, os impostos, a gente já tem aqui 3 perguntas no chat que eu acredito que sejam legal. pertinentes da gente fazer agora, tá bom? Tá ótimo. A primeira delas é o do Roberto, e a pergunta é: na fase de transição, onde incidirão impostos atuais e mais o CBS e o IBS, o documento fiscal, DANF, será necessário ter todos estes impostos destacados? Se eu entendi certo, eu vou responder. Se eu não responder totalmente, vocês vão, por gentileza, pode ir complementando. Assim, o IBS é que no período de teste, o que foi trazido para nós é que não precisaria ter mudança no DANF. Não precisaria sofrer uma alteração no DANF para esse início, para esse ponto de partida 2026. Mas eu acredito sim que o DANF, e assim como os DANFs em geral, eles vão sim ter necessidade de mudança, para que sejam destacados lá o IBS, o CBS, né, porque hoje ele está contemplado lá com PIS, COFINS, ICMS, ele tem a base de cálculo, e tem todos os campos
que são atrelados ao modelo tributário atual. Então, o PDF em si, eu acredito que ele vai precisar sofrer uma mudança, mas para 26 a gente ainda não tem essa publicação de que as empresas precisarão já em 26 ter essa alteração nos seus ambientes, nos seus sistemas, tá? Só para complementar, então assim, no documento PDF DANF, por hora não tem mudança, mas Por no hora não tem XML tem que ser destacados o IBS e o CBS, mais os impostos atuais, ICMS, PI, PIS, COFINS. Tá bom? Exatamente. Tá bom. Não sei, Roberto, se a gente respondeu, se ficou alguma dúvida, complementa para a gente aqui. A próxima pergunta, Egon, é do Flávio. Ele está falando aqui que foi publicado no dia 6 de fevereiro de 2025 uma nota sobre as alterações no Guia Prático em virtude da reforma tributária, PBS, IBS e IS. E em reunião do GT 48, no âmbito da COTEP, foi decidido pela não inclusão dos novos tributos, CBS, IBS e IS. Na EFD, ICMS/IPI, com essa informação, será que teremos uma nota obrigação acessória fiscal, visto que iremos caminhar com a transição da apuração dos impostos até 2032? Tá. Eu vi essa regulamentação, né, do guia prático, onde ele não contempla, né, os IBS, CBS e o IS, de fato. Então, ou seja, lá na apuração, numa parte da apuração, ele não vai ser necessário contemplação, mas na emissão, sim, né? Então, ou seja, talvez vai ter que fazer uma adequação de sistemas e de mudanças, onde o RP vai sofrer alterações para efeitos de emissão, as soluções que emitem os documentos fiscais, mas as soluções de apuração, elas não sofrerão, nesse ponto do guia prático, não sofrerão alteração, porque já foi publicado que não vai ser contemplado, né? Então, esse é o ponto. Agora eu perdi outro ponto ali, só na FD, né? É a FD que você comentou? Isso, EFD, ICMS/IPI. Sim. Na FD eu não tenho informação, mas eu acredito que ela deve caminhar pro mesmo fim, tá? Eu não tenho essa informação ainda se ela também vai seguir o mesmo caminho. Eu acredito que ela deve seguir o mesmo caminho, tá? Eles de início os documentos eles não terem impacto, eles vão talvez não ter essa necessidade para 26, visto que é o ano de teste. Eu acredito que ele vai ser muito olhado para emissão, para que as empresas aéreas façam esse destaque dessas informações, né, do 09 e do 01, respectivamente, e aí eles trabalharem internamente para que daí sim esteja na apuração. Se a gente fizer um paralelo com a NFCOM, que é um documento mais novo, que a NF3E, que é um documento mais novo, a NF3E, no primeiro e segundo ano, que é um pouquinho mais antigo, 2020, isso, que é onde eu me recordo, nas apurações, eu posso estar me equivocando, mas se não me falha a memória, nas apurações, eles não mexeram na apuração. E aí, claro que lá não existia reforma, então não estamos falando de IBS e CBS, mas lá, o que aconteceu? A NF3E, ela veio já num contexto diferenciado. Então, ela veio com, por exemplo, não veio com CFOP, veio com CCLASS, que é o novo Código de Classificação Tributária lá. Então, ele já nasceu sem CFOP, mas na apuração tinha CFOP. Então, ou seja, na emissão do documento, ele era obrigado a informar CCLASS, e as informações todas conforme esperado, mas nas apurações ele precisava fazer esse depara, né, de CCLASS para CFOP. Talvez eles devem seguir um caminho parecido, tá? Mas eu não tenho a informação para, assim como tem essa publicação do guia prático, para dizer assim, se vai ser, de fato, seguir esse caminho. Maravilha. A próxima pergunta é do Marivaldo. E ele quer saber se com essa reforma é obrigatório o destaque do imposto no documento fiscal. É como eu estava destacando, ele vai ser obrigatório sim. E aí, por que vai ser obrigatório? Porque nas NTs que foram publicadas, está lá destacado uma previsão de rejeição. Então, ou seja, como que eles obrigam? Então, tem a data lá de homologação, tem a data de produção, que é esse ano, 25, e aí tem uma data de... Não existe na NT dizendo assim, obrigatoriedade 1º de 1 de 26. Se a gente olhar lá na NT, na
na introdução dela e tal, não tem isso. Não tem destacando a data de 26. Tem a regulamentação federal que foi publicada, que ela passa a exigir a partir de 26. Mas ela tem uma regra técnica que ela exige lá. Então, ou seja, ele vai verificar somente a data. A data é 26? É 26. Está destacando IBS, CBS? Está. Então, segue e autoriza. Se não está destacando, ela vai passar a rejeição. Então, eu acredito que talvez essa regra de negócio, vamos chamar assim, dessa rejeição, ela é bem possível que ela seja talvez flexibilizada, mas é uma opinião pessoal. Eu acredito que a virada ali de 1º de janeiro de 26 talvez não seja tão, talvez a gente tenha uma postergação disso, mas ainda não é uma certeza e também não é um ponto de discussão. O ponto de discussão é prorrogação. As empresas têm pedido, nas reuniões que a gente participa, prorrogação, né, de janeiro de 26, mas assim, não temos ainda esse ok, né, do fisco e que isso vai acontecer de fato. Perfeito. E por último, a pergunta da Paola. As empresas que fazem locação e hoje emitem somente fatura, teria que incluir o IBS e o CBS a partir de 2026? Locação para notas de serviço, né? Acredito que seja isso. Isso. Aí sim, a gente tem a nota técnica da nota de serviço nacional. Ela também já traz destaque nessa publicação, naquele quadrante que é do slide anterior. Ela traz essas mudanças, tá, da nota de serviço, já contemplando IBS, CBS, já tem essas mudanças. O ponto é saber se de fato os municípios vão aderir todos ao modelo nacional. É um desejo, vamos chamar assim, mas ainda, por exemplo, a gente teve uma reunião adicional com a Anfávia no mês de novembro. E aí a liderança do INCAT trouxe que não está batido o martelo que todos os municípios vão, né, com a reforma tributária para o ambiente nacional. Então, assim, se não for para o ambiente nacional, ele vai ter que destacar isso no ambiente que ele tem lá da emissão, na solução dele para emissão de nota de serviço do município. Eu entendo que sim, mas isso não temos publicação ainda, não temos a informação do como vai ser isso, tá? Por enquanto que a gente tem de nota de serviço apenas para ambiente nacional. Tem mais Legal? alguma, Érica? Maravilha. Pode seguir, Ego. Ego, só aproveitando, Fala aí, Jota. em uma das notas técnicas que a Receita divulgou, tinha um prazo de implementação, né? Então, o ambiente de homologação será liberado em 1 de setembro de 2025 e o ambiente de Isso. produção 31/10. Isso se mantém. Isso se mantém, Jota. E aí Tá. a dificuldade é assim, a nota técnica, vamos só trazer um contexto, acho que é legal essa tua pergunta. Ela foi publicada em agosto do ano passado, então, ou seja, em agosto desse ano fará um ano, então ela saiu com 1 ano e meio de antecedência. Mas, vamos chamar assim de forma incompleta, e sem os esquemas, sem as informações, e aí, assim, com bastante antecedência, entretanto, o período de homologação e produção é extremamente curto, né? Porque é uma mudança muito grande para as empresas. Porque aqui nós estamos falando de IBS e CBS, mas tem outras mudanças também que ela está trazendo, que muda totalmente a estrutura do RP, como ela é construída. Então, ou seja, a discussão é antecipar essa data de homologação, né? Porque postergar está difícil. Então, eles estão vendo a possibilidade de antecipar a homologação para junho ou julho, mas ainda não temos esse ok. A próxima reunião que a gente vai ter uma reunião agora virtual. Deixa eu até olhar aqui a data da reunião virtual que a gente vai ter agora. E a gente vai ter uma reunião presencial no mês de abril. Então, onde a gente deve ter essas informações, assim, se vai ser antecipado ou não. E aí, o período curtíssimo de final de ano, né? 31 de outubro, basicamente pega Black Friday, pega freezing de final de ano, todo ele, né, para entrar no período de entrada em produção e obrigatoriedade. Então, é bem complicado ali. Mas as datas que a gente tem, né? Então, Legal. Tá bom. Tá bom. a reunião virtual, ela vai ser, só para complementar aí, 17 e 20 de fevereiro. Então, temos agora, nesse mês, vamos ter novidades aí sobre as mudanças. Legal, tá bom. Luiz, Obrigado. você estava com a mão levantada, se você quiser abrir o microfone para falar sua dúvida?
Verdade, não sei se você está falando, a gente não está ouvindo. É. Então seguimos aí, se você Vamos lá. pode interromper, fique à vontade. Não, o Se Flávio quiser levantou a mandar no mão. chat, Luiz. Flávio, Flávio agora tá com a levantou a mão mão. levantada. Isso. Como que é o seu nome? Dexner? É Dexheimer. Dexheimer. Bom dia, É isso. Dexheimer. Bom dia a todos Bom aí da dia, sala. bom dia. Sobre a situação aí que vocês estavam falando, sobre a nota fiscal da NFCE, ali no artigo 62, ele coloca que ficam obrigados, né, os municípios, Estado, Distrito Federal, né, para fins do disposto deste artigo, municípios e Distrito Federal ficam obrigados, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, a autorizar seus contribuintes a emitir nota fiscal eletrônica de padrão nacional, NFCE, no ambiente nacional, ou, na hipótese de possuir emissor próprio, compartilhar os documentos fiscais eletrônicos. No caso aqui, o documento ele vai ter que ser o padrão. De qualquer forma, os municípios terão que Adequar. compartilhar. Eles podem até, no caso aqui, que eu entendi lendo esse artigo, a validação pode até ser feita no sistema da prefeitura, se ela quiser. Mas a partir dessa validação, ela tem que enviar para o ambiente nacional. Ou a prefeitura, né, e isso já existe, fazer a própria validação em ambiente nacional. Isso vai ser uma situação bem de município, mas eles colocaram que já é obrigatório a padronizar a nota fiscal eletrônica de serviço. Uhum. Só Exatamente. para colaborar aí com esse ponto. Não, perfeito. E tua ponderação foi excelente, Tá, porque exatamente isso. Existe essa normativa, existe vamos chamar assim, essa obrigação, essa regulamentação, e eu acredito, se for uma opinião pessoal, que boa parte dos municípios, né, devem ficar com seus ambientes próprios, talvez em 26 ainda, né, emitindo, adequando para o cenário nacional, para a IBS, CBS, e compartilhando isso, né, com o ambiente da Receita. Mas não acredito que há uma migração em massa, até pelo tempo, né? Até pelo tempo aí que a gente tem aí, que é um tempo extremamente curto imagine para nós, imagina para os municípios fazer todas as mudanças e nós, né, as empresas em geral, atender um cenário nacional, o que seria ideal, né? Seria ideal e seria muito bom ter um ambiente único, né, que é o desejo eu vejo falar do ambiente único da nota de serviço desde 2015, então 10 anos aí com essa vontade. Mas, desculpa, eu estava interrompendo a Vanessa, acho que abriu o microfone para falar. Acho que não. Acho que não. Pode Podemos seguir. seguir. Tá bom. Pode seguir, então. Vamos seguindo aí o próximo slide aí. Legal. E aqui a gente pensando assim em alterações de estrutura, né, de nota de eletrônica, de consumidor, CT, enfim, até tem um erro ali agora que eu vi na edição do MDFI. O MDFI não vai sofrer alteração, né? O MDFI não tem essa necessidade de mudança ali. Talvez o MDFI deve ser impactado no futuro, né, mas não agora. Então, ou seja, mais nos documentos em geral, o que acontece? Aqui tem um depara, né, do cenário atual para o cenário novo. Então, ou seja, onde a gente passa a mudança, então, ou seja, as NTs que tem publicada, que a gente já viu, que a gente já discutiu um pouco, não é só destacar o IBS e o CBS. Também, para estar adequado a essa NT, as empresas precisam passar a utilizar o Secless-Trib, né? Ou seja, no lugar do CFOP. Então, ou seja, se a gente fizer um search lá na NT, procurar por CFOP, já não existe mais, né? Já não temos mais, e nenhuma das NTs está destacando lá CFOP. Então, onde era CFOP, passa a ser Secless-Trib. A gente já tem na publicação agora de dezembro, se não me estou enganado, que é recente, a publicação da primeira planilha de Secless-Trib. Qual é a primeira que a gente até então não tinha, né? Quais são esses novos códigos, então, de classificação tributária, né? E aí, com base nisso, tem que pensar o seguinte, pensar em se planejar e organizar, olhar para o todo, né? Olhar no RP de maneira geral, todos os pontos de impacto
que eu pode ter de CFOP para C-Class Trib. Parece simples, mas para mim eu acredito que é muito complexo esse ponto. E aí, pensando também em CSTs, na reunião eu acredito que isso aqui foi em Florianópolis, foi em outubro que a gente teve em Florianópolis, uma reunião lá com o ENCAT. Lá eles trouxeram a visão dos CSTs. Então, assim, eu até, do lado esquerdo, peguei um recorte dos CSTs atual, então de uma maneira mais simplista, e do lado direito, eu não fiz a mudança ainda porque isso aqui não está publicado. Não temos nas NTs, assim, quais serão os CSTs adotados. Não temos ainda isso sacramentado, mas eles trouxeram isso por meio de slide para nós, uma visão de quais seriam os CSTs que estavam sendo discutidos. É claro que aqui tem controvérsias, tem pontos que já podem, inclusive, mudar, né, à medida que forem publicados. E na NT, se a gente pesquisar lá, ele já tem lá os CSTs, tem todos os campos novos, mas ele não traz detalhes, né, de quais serão os CSTs. Então, aqui ele já traz, aqui, se a gente pensar aqui, tributação integral, a alíquota imune, a alíquota isento do IBS-CBS, né, alíquota reduzida, crédito presumido, enfim, tributação cobrado por ST, enfim, diferimento. Então, ele já traz uma visão do que está se materializando, né? E aí, como pontos de atenção, além desses 2 pontos, eu trago os eventos, né? Os eventos. Aqui a gente tem, do lado direito, 5 eventos, mas na NT a gente tem lá, se não me falha a memória, são 12 eventos novos já divulgados. E esses eventos são importantes por quê? Porque vai alterar o processo das empresas. Então, ou seja, na hora de emitir a nota, após a emissão a nota, né, recebimento dessa nota, entrada dessa nota. Tem alguém aí? Não sei. Pra ver se melhorou bem. Mas já passou? Não. Tá. Então, seguimos. seguimos aí. E aí, esses eventos é importante analisar e começar. O Egon, aproveitando, você mutou. tem uma pergunta aqui no chat. Aproveitando, tem uma pergunta do Marivaldo. Tá sobre o Class Trib. Será utilizado? Isso. Será utilizado tanto para o CBS quanto para o IBS? Terá também diferenciação entre C-Class Trib para saídas e entradas? Ou será único para ambas operações? Visto que hoje os CSTs de IPI, PIS e COFINS são diferentes para entradas e saídas. Ele deve ser único, tá? Ele deve ser único até o pouco que tem de informação publicada. Ele deve ser um C-Class só para entradas e saídas. Então, ou seja, ele não deve ter essa variação aí que tu comentou. E aí se você puder só repetir o início da primeira pergunta, por favor, que agora eu estava aqui com a linha de raciocínio. Claro. O Class Trib será utilizado tanto para o CBS quanto para o IBS? Tá, isso. Exatamente, porque ele não é, o C-Class Trib, ele não é por tributo, ele é por documento. Então, ou seja, o CFOP que até então ele estava lá que ele estava constituído como por documento e tal, ele vai passar a ser substituído pelo C-Class Trib. Então, ou seja, se no documento estiver IBS, estiver CBS, estiver o IS, ele vai precisar sim estar classificado, né, ter a classificação tributária porque aí o C-Class é Código de Classificação Tributária, né, uma tradução dessa sigla aqui que a gente trouxe, né. Então, ele, independente do tipo de tributação aderido, do tipo de tributação utilizado, ele precisa ser, sim, destacado no documento, né. Então, ele não... É por isso que é importante olhar para dentro das soluções e para dentro dos seus sistemas e observar o tamanho do impacto que isso pode trazer no processo como um todo, né. Seguimos? Mais alguma dúvida, Érica? Chegou mais alguma? Não? Olha, nós temos aqui dúvidas anteriores. Aí, não sei se você já quer responder agora, a gente deixa um pouquinho mais para frente para a gente conseguir evoluir com a apresentação. O que você prefere? Podemos ir comentando, a gente pode ir respondendo, tá? Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho. Faz uma pergunta e aí a gente passa o slide, depois a gente vai intercalando, então. Pode ser? Claro, pode ser. Você quer perguntar agora ou você vai fazer esse slide agora? Não, pode fazer a pergunta. Tá bom. Então, temos a pergunta aqui da Fabiana. Tá. As operações com
comodato terá incidência do CBS e IBS? Olha, eu não tenho essa informação. Eu não faço ideia se ele vai ter o IBS, CBS. Infelizmente, eu não tenho. Hoje, aí eu pergunto, talvez a pergunta seria o seguinte: como que está hoje? Talvez seria importante a gente pensar no Aziz, né? Como está e como, porque talvez, tá? Talvez ele siga o mesmo padrão, mas eu não sei te dizer. Hoje o comodato, até onde eu lembro, ele não incide imposto, né? Eu posso estar enganado aqui, mas ele, na minha visão, ele deve seguir o mesmo padrão. Por quê? Você vai fazer a emissão do documento, vai informar o tipo de documento, talvez CBS, IBS, mas quando for se ele for um comodato, ele entraria talvez num evento de imobilização de item. Não sei se ele entraria, por exemplo, porque aí você, depois do documento, teria que fazer o envio de um evento, né? Dizendo que depois de recebimento desse produto incomodato, dizendo que ele talvez, eu não sei se ele entra como classificação de imobilizado, tá? Mas, por exemplo, pode ser um evento posterior para destacar se ele incide ou não imposto. Porque a gente vai ter muita, até um ponto, até bem aproveitando o gancho, a gente vai ter muito agora no processo de emissão do documento, tanto na emissão quanto na entrada, muito processo de eventos. Então, ou seja, você enviar eventos informando se ele, por exemplo, eu comprei um produto que eu vou, nesse caso, imobilizado. Comprei um produto, ele é para imobilizado. Aí você, quanto empresa, precisa emitir um evento dizendo para o fisco, olha, esse produto, essa nota, ele é um imobilizado. Então, eu estou fazendo um evento para destacar, porque aí ele não tem, né, não vai ter como fazer solicitação de crédito de imposto. Então, essa mecânica dos novos eventos, seja na emissão ou seja na entrada, é importante começar a fazer um mapeamento do tamanho dos impactos que isso pode ter para a operação, né? Legal, podemos seguir. E aqui a gente traz um mapa de impactos, aqui como que alguns impactos que a gente vê quanto RP, né? Então, quais são alguns impactos que a gente fez um mapeamento, agora pensando em mapeamento de impacto nas soluções fiscais, né? Então, ou seja, as múltiplas integrações que as empresas podem possuir para a emissão desses documentos fiscais, então, de repente ela tem várias soluções, vários RPs, várias unidades, então ela precisa olhar para todo vamos chamar assim, esse portfólio de soluções que ela tem dentro das suas operações e mapear todos esses impactos. Então, essas integrações são impactantes por quê? Porque você pode ter um SAP, você pode ter um Oracle, você pode ter um TOTUS, enfim, você pode ter diversos ERPs para diversos tipos de aplicações, e essas integrações entre eles, assim como as mudanças nos ERPs, são essenciais para que tenha uma transição lá em janeiro mais saudável, né? E aí, como eu já falei do ponto 2, que é mais de um fornecedor de soluções, né? Então, no contexto, no ecossistema como um todo, com certeza, muitas empresas se deparam com N fornecedores, né? N soluções, N RPs, N mensagerias, sistemas de apuração, sistemas de integração. Tem muitas empresas que têm somente soluções de integração, né? Que faz as conexões entre essas soluções. Período de convivência, um período de CMS, PIS, COFINS, com o IBS, CBS, aqui eu talvez esteja sendo um pouco pessimista, mas assim, no mundo mais, no mundo feliz, vamos chamar assim, a transição ela é longa e já está destacada. Agora, eu estou pensando num ponto seguinte, as UFs, elas têm autonomias, né? Desde sempre a gente sabe que elas têm autonomias. Eu estou imaginando assim, começar a surgir, à medida que se aproxime de janeiro de 26, as UFs, né? A UFA dizer que vai entrar com o IBS CBS como está previsto na NT. A UFB dizendo que precisa de mais 90 dias de prazo, né? A UF tal precisa de mais 60 dias de prazo. Então, ou seja, com base em tudo isso, o período de convivência, na minha visão, ele vai além do que está sendo previsto, né,
naquele cronograma que a gente viu no início. Porque ali está um cronograma muito mais, já é desafiador, mas ele está muito, muito linear. Aqui a gente já começa a pensar assim, tá, como é que minha solução pode se comportar caso tenhamos, além do período de convivência, eu ter que conviver com PIS, COFINS, né? Imagina se no período de transição, daqui a pouco a UF diz, não, período de transição eu não vou entrar, não precisa me mandar. Não precisa mandar IBS, CBS, mas a outra UF tem. Mas você tem uma solução global, um RP globalizado. Como é que você vai fazer isso? Então, eu estou pensando em cenários além do que está publicado ali. E aí o período grande de adequações dos RPs, né? Os RPs, na minha visão, são os de maiores impactos, visto o tamanho das mudanças que estão previstas. E aí, devido ao quê? Devido à nova tabela de classificação fiscal e também essa alteração do CFOP para C-Class. Eu só complementaria aqui, Evan, Uhum. também o impacto, né, nos sistemas, empresas que utilizam ali o sistema motor de cálculo, por exemplo, né, que também tem ponto de atenção aí que precisa configurar todos esses novos impulsos, esses métodos de cálculo, essas regras tributárias, né, para considerar tudo isso também no motor de cálculo ou no sistema de automação de recebimento de notas. Né? Então, por exemplo, quem usa SAP, que tem lá a sua automação para fazer a Mirimigo, então tem todo o impacto nesse processo também, né, no recebimento desse documento e no processo, não sei se você vai falar para frente, no processo lá do split payment, né, que você tem que recebe a nota, contabiliza uma provisão de imposto, quando o cara paga, enfim, tem todo um fluxo aí para tomar o crédito desse imposto numa compra, né? Então tem todo esse impacto também nesses sistemas. E Jota, você trouxe um ponto assim que eu tinha até ia comentar mais para frente e acho que vale a gente destacar aqui, que assim, eu acredito que vai além da materialização das NTs, dos processos, que assim, você trouxe um ponto essencial. Eu estou comprando, então imagina assim, eu fiz um pedido de dezembro. Eu não atualizei meus sistemas ainda. Eu estou lá, fiz um pedido de compra, informei ICMS, PIS, COFINS, tal, como está destacado. Aí eu venho pedido de. A minha nota chega em janeiro, mas ela já chega com o IBS, já chega com o CBS. E como é que eu vou fazer esse confronto de pedido? Como é que eu vou fazer esse confronto de impostos, valores? Como é que eu vou fazer essas validações? Então, quando a gente começa a detalhar, começa a aprofundar, a gente percebe que tudo isso ele precisa ter esse mapeamento, que o impacto é no motor de cálculo, é na emissão, é no recebimento. Então, assim, são muitos pontos que a gente precisa mapear e cobrir para que no final do dia a operação seja mais saudável possível, né? E aí, importante, né? Motor de cálculo, a gente precisa ter uma atenção especial aí, porque vai ter uma mudança bem significativa nos RPs com relação à operação de ter motor de cálculo e não ter, né? Egon, queria aproveitar e fazer duas perguntinhas aqui para Pode você. fazer. A primeira delas é se teremos, então, na nota fiscal, CFOP e C-Class TRIP. Perfeito. E a outra... Não. Não, desculpa. Pode responder, senão Tá a gente bom. vai para Se outra. a gente vai ter os dois, né? Isso. Não, a gente não vai ter os dois. Na NT, a não ser que mude, na NT que está em vigor, que entra homologação nas datas que o Jota já compartilhou aí de setembro, homologação 1º de novembro, produção, ela já não permite você enviar com o CFOP. Ela já não tem mais o campo de CFOP. Né? A não ser que, como o esquema não foi publicado, venha em breve um esquema híbrido que você pode mandar o CFOP ou o C-Class, mas isso não existe hoje, tá? Hoje, o novo, vamos chamar assim, um novo documento para homologação já não pode ser CFOP. Se a gente fizer uma pesquisa lá nas NTs, já não existe mais o campo. Então, ou seja, não consigo mais mandar ele. Eu preciso sim mudar para mim poder homologar, para mim poder entrar em produção e depois, né, virar a operação a partir de janeiro. Só para contribuir, quando o Egon fala esquema é um Tá. template, tá? É como se fosse um template, né? Um exemplo de como será a estrutura do XML. E isso o governo não disponibilizou para a gente. Ele só disponibilizou um documento, um PDF, que tem descrito quais são os campos que devem compor o novo XML. Mas ainda ele não divulgou para a gente um exemplo, um esquema de como será essa estrutura.
Isso, É isso, né? exatamente. A gente tô todo automático e até foi muito importante você destacar que o esquema é a base, né? O esquema a estrutura do XML que vai para a Cefaz. Então, ou seja, esse esquema, por que ele é publicado, né? Ele é publicado e por que ele existe? Porque quando as empresas fazem suas emissões, o XML que é enviado para a Cefaz é feita uma validação em cima dessa estrutura desse esquema, que contém todos os campos. E eu vou falar, já vou aproveitar e trazer um gancho aqui de um outro ponto que eu vou falar mais para frente. E essa estrutura, se ela não bater, ele rejeita. Por quê? Falha de esquema, falha nessa estrutura desse documento, né, desse arquivo. Então, ou seja, é isso que falta, mas o PDF que já saiu, né, o PDF que o Jota até comentou, já não contempla CFOP. E Vocês estão me aí, ouvindo? sim, pode falar. Jota, eu tenho uma pergunta para você e aí para o Dexter. Pode falar. Cara, se não vai ter mais o CFLP, vamos pensar, a gente está num período de transição, ano que vem, com percentuais de teste. Os impostos continuam antigos. Como é que vai ser dentro de um XML transmitindo a alíquota de teste e os outros impostos com o C-Class novo, mas sem o CFLP? Isso eu não estou conseguindo entender bem, porque eu preciso continuar com os impostos lá que não morreram. Tem que ter no XML alguma forma de continuar com os impostos antigos e os novos. Para mim, o CFLP deveria estar lá, paralelo, até o dia que ele foi embora. Eu também concordo contigo. Esse seria o desejo, seria o objetivo. O que eu imagino que o fisco está, a imaginação, o que o fisco está provendo, né, tecnicamente, né? O que eles fizeram? Eles pegaram pesando do NFCOM lá na nota de telecomunicações, nota de energia, por exemplo, que lá o que eles fizeram? Lá ficou a mesma coisa. Saiu o CFOP, entrou o CCLES, mas manteve ICMS, manteve PIS, COFINS, que é a estrutura atual da tributação. Manteve tudo. E só que teve só essa mudança na classificação. Então, em vez das empresas usarem era para emissão do documento, passa a usar o CCLES. Estou, assim, imaginando visão fisco. Na visão deles, como isso já nasceu nativo lá, trazer para cá traria talvez um período de transição, uma situação mais confortável. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque lá tinha um período de transição maior, foi ser 2 ou 3 anos entre publicação, homologação, obrigatoriedade, e foi um desafio entrar com todo esse período. Aqui o período é muito mais curto. O ideal seria ter os dois, né? Ter os dois, mas não temos isso hoje. O impacto, então, vai ser maior, porque além de você ter que trabalhar pensando nos novos impostos, você vai ter que adequar toda a sua configuração tributária anterior para o Class Trib, já que não vai ter o CFLP. Então, o impacto é muito maior gigantesco, do que se está prevendo. Isso. E é essa a preocupação, né? Eu acredito que, para mim, é um dos pontos de maiores impactos das notas técnicas, da reforma de início, é toda essa mudança que tem que ser feita antes do documento chegar lá para a emissão propriamente dita, né? Porque o período de transição de 26, por exemplo, por ser um período de teste, ele poderia talvez conviver com os dois campos. Estou pensando aqui por alto, tá? De repente ele poderia dizer assim, não, 25, né, temos essas datas, e até dezembro de 26 ele permite vamos dizer assim, ele permitirá o andamento do CFOP, né, da estrutura atual e a transição para o CCLES, né? Tem um período híbrido, mas não temos isso hoje, tá? Infelizmente não temos, então o impacto assim, de acordo, vai variar de empresa para empresa, mas na minha visão, é de médio para alto em todas, tá? Ok. O Flávio levantou a mão. Colaborando com esse ponto aí, ali, até no começo da apresentação de vocês ali, a transição do ICMS e do ISS, ele começa em 2029, né? Vai até final de 2032, né? E 2033 já entra com 100%. Imagino que esses impostos, na estrutura que existe, não sofrerão alterações nenhuma até final de 2032. Até mesmo por causa que o comunicado que eles tiveram ali
no SPED ICMS, né, na nota técnica, que eles até suspenderam a inserção de campos no SPED ICMS. Então, provavelmente, eles vão criar alguma obrigação nova com base já nas informações. Tipo assim, aproveitando campos do que já existe de ICMS e ISS, ICMS, PIS e COFINS, eles vão transportar para uma nova estrutura com as obrigações novas. A colega ali tinha falado sobre campos de locação, né, que antes não era tributado, agora vai ser tributado pela nova estrutura. Provavelmente a nota fiscal eletrônica de serviço, né, nacional, ela terá esses campos específicos de locação, né? Esses serviços que antes a gente fazia faturamento e não tinha nota fiscal de emissão obrigatória. Agora com o IBS será, né? IBS-CBS será obrigatório. Eu acredito que o impacto, acho que foi o Luiz Virgínio, né? O impacto realmente será gigante, tanto para a software house que terá que desenvolver esses campos, quanto para a estrutura fiscal que estará trabalhando nas empresas, né? Eles sofrerão, porque você vai ter, na verdade, são 3 impostos agora sendo apurados, verdadeiramente, né? E outra situação que até preocupa dessa adaptação, ali na legislação, bem no ponto 58, eles falam que nós vamos recolher os impostos, né? No artigo 58 da Lei da Reforma Tributária, eles colocam que nós iremos recolher os impostos de acordo com o valor que está disponibilizado em site, em plataforma unificada. No caso aqui, a Receita Federal. A plataforma unificada não é nem da Prefeitura nem do Estado, né? É da Receita Federal. Nós iremos lá só perguntar qual é o valor que eu tenho que pagar. E nosso RP tem que dar conta de bater com esses valores. Acho que o problema realmente será muito grande, né? Outra situação sobre esses valores que nós temos que pagar é: qual é o crédito que ele está levando em consideração? Será que ele vai fazer semelhante ao que está acontecendo com a declaração de imposto de renda eletrônica? Eu chego lá e seleciono os documentos que eu quero aproveitar. Isso está ainda muito no início, mas eu acho que, como se diz, o buraco é muito mais embaixo que a gente está imaginando, realmente. E aí, por isso que é necessário começar a fazer um mapeamento de todos os cenários, né? Seja no RP, software house, enfim. Nós aqui, quanto empresa, estamos buscando fazer todo esse mapeamento de impactos, né? Eu junto ao time aqui de produtos de DFE, integrações, os times que trabalham aqui com sistemas de apuração, enfim, com sistemas de importação, cada um fazendo na sua área o mapeamento desses impactos para que a gente consiga para o máximo possível, porque, como tu bem disse, os impactos são grandes e o período de transição é enorme. Então, assim, a gente vai se deparar com diversos cenários, talvez na hora que a gente comece a implementar, comece a tocar os projetos, talvez com pontos que talvez a gente não teria nem identificado, né? Porque talvez vão surgir N pontos ainda que não estão no nosso radar aqui. Quer que pula aqui o slide, Egon? Não, esse aqui eu posso falar rapidão. Tá bom. E aqui, gestão, aqui, mapa de impacto olhando para a gestão, que seria a gestão como um todo, né? Pode ser uma solução fiscal, pode ser uma solução de mensageria, né? Que acho que é um pouco do que o colega falou, perdão que eu não lembro o nome. De como gerir isso, como gerir essa emissão, esse recebimento de documentos fiscais, de como acompanhar, tanto na emissão quanto na apuração, porque senão vou ser surpreendido lá com o pagamento de imposto, né? Eu vou lá, pergunto quanto que eu tenho que pagar, e o fisco diz assim, você tem que pagar X, aí eu tenho que pagar X porque ele está dizendo, eu vou ter que sim ter um sistema de apuração, um sistema de gestão, para que ele consiga apanhar tudo isso e consiga me entregar, fazer pelo menos trazer a tranquilidade de que o que o fisco está cobrando é de fato o que o sistema internamente está apurando, né? E a empresa tem como imposto devido. Então, é um ponto de impacto. A gestão dos eventos de débito e crédito
que não são poucos ali, que já está nascendo, para mim também é um ponto de impacto para a gestão, né, para acompanhar isso, que aí talvez entre um pouco até do split aqui, tá? Porque assim, porque a partir de agora, para mim ter direito, eu vou ter que ter o evento lá de crédito, faço o evento de crédito, solicitando, enfim, seja na emissão, na entrada. Então, você tem que fazer esses eventos, tem que prover esses eventos para o governo, né, para o fisco. Então, antes a gente tinha as manifestações lá de documentos fiscais e tal, agora e os eventos do fisco e registros de passagem. Aqui a gente tem um cenário onde também tem obrigações acessórias a mais, que é eu tenho que prover esses eventos, né, de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade da empresa, para que quando eu chegar no ponto que tu falou lá da apuração e eu ter que verificar quanto eu tenho que pagar, o fisco está de fato, né? E aí como que eu faço isso? Não é só mandar o evento tecnicamente simples, mas é mandar o evento, ter sucesso, não deu erro, tá ok, não tá ok, para a ferramenta de apuração, ela contempla isso, ela está apurando, verificar se tudo está acompanhando dentro do esperado. E o acompanhamento da operação como um todo, né? Isso acho que resume o acompanhamento da operação fiscal como um todo, desde no end-to-end aí, que vai ser fundamental para reduzir os impactos nas operações. E aí, olhando mais mensageria, aí seria um pouco mais olhando o DFE, no nosso caso aqui, seria mais olhando nosso produto de integração fiscal. A gente está olhando, assim, alterações do nosso lado, por exemplo, que a gente já mapeou, ter um esquema, o esquema, quando a gente diz o esquema, seria um esquema olhando para a Cefaz, então, ou seja, a Cefaz tem um esquema dela que é obrigatório, mas do meu lado, nas minhas interlocuções de APIs, ou com conectores com diversos RPs, eu ser híbrido, né, seja no padrão TXT ou XML. Ser híbrido por quê? Para mim trazer um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, para as empresas buscarem gastarem ou investirem mais tempo nas alterações que merecem agora mais atenção, né? Então, ou seja, tem lá um RP, tem uma solução de mensageria, independente de qual seja, a gente está olhando de ter um esquema híbrido, ter uma integração entre esses dois pontos, de uma maneira que simplifique, né? Que simplifique, tentar simplificar o complexo, né? As alterações vão ter impacto em web services, APIs, então segue mais ou menos essa linha. Né? Alterações nos módulos de emissões, então, ou seja, todos os nossos módulos de emissão e recebimento vão sofrer alterações, sim. Né? A gente está olhando para que sejam mais saudáveis. E também essa captura, né? Porque, por exemplo, eu estou imaginando que a captura talvez seja o ponto de impacto ainda de início, ainda de entrada. Por quê? Porque a empresa ela pode estar ainda em fase de transição de adequação para as emissões dela, mas ela compra a todo instante. Ela tem a compra de entrada de mercadorias a todo instante. E a entrada, a gente não consegue saber qual RP o nosso fornecedor está usando. Então, pode ser que varia do pequenininho até um gigante. Então, pode ser, sim, que a gente tenha que, as empresas têm que se atentar a isso, que talvez o ponto de impacto inicial será na entrada e não na saída, né, para muitas empresas. Né, e estar preparada para isso. Pode seguir aí. Travei aqui no mudo. Chegou um comentário, uma pergunta aqui da Andréia, eu acho que era muito legal. E até se todos os colegas puderem compartilhar com a gente aqui as percepções, é importante. O André fez assim: como que os colegas e suas empresas estão se organizando para as mudanças? Pergunto isso porque essa mudança envolve toda a empresa e não apenas a área fiscal. Essa mudança envolve desde a formação até a saída da nota fiscal e suas obrigações, envolvendo a área comercial, customer service, compras, financeiro e TI. É isso mesmo, tá, André? Eu concordo com isso, tá? Não é um projeto especificamente do fiscal, incluindo questões técnicas dos sistemas, do ERP, da solução fiscal, de mensageria, ali com o time do TI, tá? Tem que envolver tudo, né? Porque como o crédito, por exemplo, o crédito de imposto só será liberado a partir do momento que o seu fornecedor fazer o pagamento do imposto dele, você tem que rever a sua cadeia e os seus fornecedores, né? Putz, compensa comprar de um optante do Simples, compensa comprar de um lucro presumido, compensa eu importar, enfim, você tem que rever toda essa cadeia de suprimentos, né? Você tem que rever todos os seus contratos, né? E o impacto de tudo isso, tá?
Exatamente. É um ponto de mudança, né? Um ponto de avaliação de cenários de impacto para a empresa, seja ele financeiro ou não, porque à medida que a fase mapeamento e todo ser apanhado, quando chegar o split, que deve ser 26 e 27, as empresas vão estar mais preparadas para essa nova mudança, né? Que é mais um pedaço de mudança, que aí a forma de apurar, a forma de pagar esse imposto. Então, e aí como que faz essa gestão do split, né? Porque vai ter que ter conciliação, vai ter nas apurações para validações, né? Você vai ser aí os sistemas aqui de apuração, a gente está olhando para esses cenários de split, mas pensa num ponto que é como vai estar preparado para receber esses eventos do split payment, né? Estar preparado para receber essas informações, e aí esse mapeamento feito agora, desde já, ele vai ajudar lá na frente a ter um cenário menos caótico, né? Legal. Aqui foi da última reunião que a gente teve no Encat, então eles trouxeram os novos eventos de apuração. A ideia é que a gente traga isso de tempos em tempos, que a gente consiga trazer, materializar um pouco mais, tipo, quem são os eventos, tipo, meio que aquela história assim, o quem é, o que come, onde vive, né? Porque os eventos, de maneira geral, se tu puder passar no próximo slide, Jota, próximo slide eles trouxeram esse recorte, né, de como que vai funcionar a solicitação de apropriação de crédito presumido, né? A nota emitida pelo fornecedor, né? Aí o evento de informação de pagamento vai ser emitido pelo fornecedor e também o evento de solicitação de crédito presumido emitido pelo adquirente. Então, ou seja, pense que numa nota emitida, a gente tem 2 pontos de controle. Tem o evento de informação do pagamento pelo fornecedor, mas também, né, que precisa ser emitido e precisa também ser feito pelo adquirente, pelo comprador, né, o envio, se necessário, o envio da solicitação do crédito presumido. Então, ou seja, a nota hoje, porque hoje vamos imaginar que a gente tem a manifestação destinatário. Ela é uma obrigação em alguns estados, é obrigação por alguns tipos de operações, tem uma série de variações ali. Legal. Eu não vou entrar no mérito de quem faz, então, e quem seria obrigado. Mas o ponto é obrigado, mas assim, acaba que muitas vezes as empresas buscam a nota eletrônica lá pela ciência da operação, né? E acabam muitas vezes não fazendo as demais manifestações, por qualquer razão que seja, vamos imaginar. Aqui já não, imagina-se que você está indo no fisco buscando o documento, mas é um interesse muito maior do que a própria manifestação, né? Você precisa, assim, eu fiz o evento de ciência da operação, baixei a nota. Ah, legal, veio essa nota. A essa nota eu preciso fazer um evento. Então, eu tenho que emitir um evento para o fisco, dizendo assim, olha, me dá o crédito presumido. Então, isso acaba sendo muito maior. A gente já tem as manifestações e elas vão continuar, mas a gente vai ter essa necessidade dessa, vou chamar assim, de uma interação muito maior também na recepção dos documentos. Então, eu quis trazer esse ponto aqui. Depois a gente pode compartilhar com vocês. Eu tenho a apresentação toda que traz uma visão de como que eles estão vendo a apropriação dos eventos, como que é a mecânica dos eventos. Então, a gente pode compartilhar com vocês, que é um material que não está na NT ainda, lá só consta os eventos, quem faz o que, como e quando. Né? E aí tem eventos do fisco, tem eventos do emitente e tem eventos do destinatário, aqui no caso, fornecedor. E aqui trazendo, né, mais um ponto de impacto em reforma tributária, pensando assim, solução fiscal, né? Aqui eu comentei já um pouco, antecipei alguns temas, né? O ponto 1 aí, que é a emissão, acho que o ponto 1 e o ponto 2 são 2 pontos extremamente essenciais para o processo, por tudo que a gente viu, né? Porque não é a emissão em si, mas sim pelo impacto, né? Que ele traz, então, seja na emissão, no recebimento, ele traz todo esse apanhado. A gestão dos documentos fiscais, né, um ponto muito, muito importante para acompanhar. Então, ou seja, a gestão seja na compra ou seja na emissão. As integrações precisam ser vistas e acompanhadas, porque as integrações aqui, até antecipando um tema, a gente fez um mapeamento aqui, são mais de 120 campos novos no esquema XML, como o Jota falou, na estrutura do documento que vai para a Cefaz. Gente, 120 campos é quase o dobro, dobrar, dá uns 70% do esquema que é hoje, de campos a mais.
Então, assim, é muito campo. É muito campo. Ah, Egon, mas eu não fiz o mapeamento, não me aprofundei ainda, não tem problema. Mas é importante começar a olhar para esse volume de campos, porque assim, campo por campo, é enviar o CBS, o IBS, o CST, o CCLES, né, nos grupos de 10, de todos os CSTs ali. Então, aquele grupo novo de CSTs ali, ele traz essa alteração. Aí o ponto é, nas integrações tem que mapear tanto envio quanto retorno, são pontos de integração que a gente mapeou aqui. E um ponto que não está aqui, mas que eu queria trazer é, a gente precisa olhar também os custos, gente. O custo de cloud, o custo de guarda desses XMLs. Olha o tamanho do custo que isso vai aumentar para as empresas. Por quê? Porque pensa que eu tenho um tamanho, eu vou imaginar aqui numa média de, sei lá, 10K, um XML. Tamanho de 10K para armazenar pela guarda 5 anos mais um. Imagina se agora, a partir de agora, precisa ser mandado mais campos. Eu não vou dizer que se vai ser mandado, então, 120 campos a mais todo o documento, mas ele vai ter campos a mais. Vai ter muitos campos a mais, porque ele vai ter o período de convivência. Né? 26 nem tanto, mas 27 em diante sim. Então, ou seja, ele vai ter que mandar lá daqui a pouco o CST10, o 20, o 30, lá para o ICMS, que é parcial, e para os IBS e CBS. Então, ele vai ter um aumento. Esse XML que tem um tamanho médio de 10, 15K, ele vai passar a ter 20, 25. Então, o custo de cloud, o custo de armazenamento, o custo de guarda eletrônica, vai ser um impacto, dependendo dos volumes, vai ser um impacto bem significativo. Então, ponto de, além de olhar a integração em si, né, dessas alterações físicas. O governo, por si só, né, já é o que ele está promovendo, toda a mudança, a comunicação, aí vem split payment, aí vem os eventos, aí vem as mudanças das prefeituras, né, o próprio Acerpo que está desenvolvendo o split payment, como que vai ser, como que não vai ser, então são pontos de bastante mudança, e o split, né, que é uma mudança aí que está amarrado à reforma tributária e ao documento fiscal como um todo. Dito isso, pode seguir, mas dito isso, eu queria trazer um ponto, tá? Não está aqui na apresentação e é um ponto que eu também gostaria de chamar atenção, que além de tudo isso que a gente está discutindo, gente, não é fazer sensacionalismo, longe disso, acho que é importante. O nosso foco aqui é assim, a gente discutir, trazer informações e obter informações de vocês, né? Acho que essa é a troca muito legal. É a mudança do CNPJ. De certa forma me incomoda um pouco, mas me incomoda no bom sentido, tá? Por quê? Porque ela está caminhando junto com a reforma e ela acontece antes do split. Aí talvez as empresas vão dizer assim, não, Egon, eu não. A minha empresa que eu atuo, ela tem X filiais e a gente, por 5 anos, a gente não vai ter nenhuma filial nova, por exemplo. Não vamos ter expansão. Mas ela compra. Ela compra todo instante. E ela não tem domínio de onde ela está comprando, se lá nesses ambientes ela está comprando, né, quando tiver o novo CNPJ, nos documentos. E aí a mudança, devemos conviver com uma mudança, né, durante esse período de tudo que a gente já está vendo, mudança, porque aí a chave de acesso que ela leva ao CNPJ vai mudar. O corpo dos campos do XML vão mudar. E o impacto disso nos RPs, eu não tenho dimensionado o tamanho. Né? Não posso dizer assim, olha, o RP vai ter impacto ou não vai ter impacto. Há quem diga que, né, dependendo de como for guardada a chave de acesso nos RPs, nas soluções, não vai ter impacto. Mas eu conheço profundamente todos os RPs para entender o como. Então, eu chamaria atenção para isso, só colocaria esse parênteses aí que é um ponto de controle importante. E aqui, gente, esse recorte, olhando para outbound, né, olhando para emissão, olhando para nós aqui quanto soluções, a gente fez um mapeamento de pontos de alterações que a gente precisa atuar, né, aqui pensando num assessment aqui do nosso produto, né, pensando numa visão de jornada, né, a gente até fala de jornada, mas é uma jornada de todo o processo, desde a concepção do documento até a impressão, até a validação fiscal, caso tenha. Então, ou seja, na emissão aqui no primeiro ponto, aqui o ASIS está na parte de cima, então aqui ele está como é a jornada, né, pré, e como será pós, e acredito que depois dessa reunião eu vou mudar para pós e será jornada durante a reforma e não pós-reforma, porque durante são 8, 9 anos pela frente aí. Então, ou seja, a gente tem aqui a emissão, né, o RP tem todas essas mudanças, CST, CCLES, impostos, CNPJ que não é da reforma, enfim, ele tem uma série de mudanças que precisam ser mudados, processos, como a gente falou, né, integrações.
E aí, o ponto é, lá, isso no RP, na integração com uma mensageria, por exemplo, ele tem que se atentar às mudanças, né? Independente do RP que ele usa, né? Além de mudar no RP, entender como a mensageria está se preparando para isso, para que essas duas pontes se comuniquem, né? Que é o ponto de integração. Então, todos eles vão sofrer alteração. Vai passar a mandar mais informações, independente se é JSON, se é web service, se é TXT, vai ter mudanças, sim, né? Aí tem que mensurar o tamanho disso. Mensageria, né? Nós, quanto mensageria, nossos esquemas, mudanças de esquemas, transmissão para Cefaz, B2B, né? São envios de XML para clientes, envio de PDF. Então, são pontos de mudança, como eu falei. Contingência, a gente não deve ter mudanças. Mas, diante de tudo isso, eu acredito que cabe um ponto de validação, que é as contingências permanecerão, EPEC, SVC, offline, né? No CT, por exemplo, há um movimento de pelo menos 2 anos já de ter o offline, uma contingência nova que é offline, que não existe hoje só EPEC, SVC. Então, ou seja, tem movimentos que caminham junto com a reforma. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque está mudando, será que eu não preciso testar o EPEC, eu não preciso testar o SVC, não preciso testar todos os módulos de contingência para validar, sim, com os novas estruturas estão sendo autorizados, né? Por mais que não mude, parece ser simples, mas é um ponto de atenção. O armazenamento eu já adiantei, então tem as mudanças de armazenamento, mas acredito que não está aqui na apresentação aquele ponto que eu comentei, que é o tamanho desses espaços, tamanho de custo, né? Custo de infra para as empresas de maneira geral, para a guarda desses documentos por 5 anos mais um. Então, hoje eu tenho uma guarda, eu vou precisar ter uma guarda maior, e qual é o dimensionamento disso? Né? Porque nós, quanto soluções, a gente vai estar adequado, né, para esquema de dezembro e esquema de janeiro, para mudanças de estrutura, né, a estrutura atual para a estrutura nova. Gestão, né, um painel de gestão, então, que a gente tem para gerir esses documentos, gerir os eventos, gerir as novas informações, os novos status documentos. Os documentos não vão ter status novos, mas eles talvez terão status complementares, que são os eventos, né? Se tem evento o evento de crédito, de eventos de mobilização, eventos, tem uma lista enorme lá de eventos, né, que o próprio fisco pode prover. O impacto nas impressões, então, ou seja, deve sim, eu não acredito que não tenha impacto, na minha visão, vai ter impacto, no processo de PDF não faz muito sentido, né, hoje ele é como representação gráfica, ele se perpetuar ao longo da reforma com o ICMS, PIS, COFINS, por exemplo. Não faz algum sentido. Então, à medida que for caindo, ele deve sim ter essas novas informações. E a validação, né? Então, assim como o Jota falou do motor de cálculo, porque o motor de cálculo estaria lá entre o RP e a integração, né? Estaria lá embaixo, na camada bem início. E aqui na validação fiscal depois de eu fazer todas as emissões e tudo, quem tiver soluções de validação fiscal, por exemplo, validar se de fato estou emitindo corretamente, conforme a classificação tributária da minha empresa, né? Estou adequado, não tenho nenhum risco. Então, ou seja, fazer essa validação fiscal são pontos de atenção. E aqui trazendo uma visão de inbound, de entrada, de compra, de recebimento de documentos como um todo, né? Na mesma linha do que a gente mostrou no anterior, então olhando a jornada atual, né, que já existe, olhando aqui para um cenário novo, né, que é a entrada. Então, ou seja, ponto de partida é a entrada dos documentos, então, ou seja, baixar na Cefaz, fazer a baixa dos documentos, fazer a baixa dos XMLs, né, fazer a entrada por e-mail, que tem o recebimento por e-mail, por upload, enfim, até mesmo por diretórios, talvez tenha algumas empresas que utilizam, EDI, enfim, olhar para tudo isso, olhar para essa entrada, né, e aí é como um ponto que não está aqui, que é como o Jota voltou lá no início, né, Migo, Miro, no caso de SAP, como fazer esse confronto, validação de pedido, validação fiscal, validação tributária dessas notas, como que faz, né, como que está coberto o cenário. A manifestação como um todo, então, ou seja, aqui na entrada, por meio do download, vai vir todos os documentos, inclusive deve vir o evento de split payment. O evento deve vir por ali, para os documentos. Então, ou seja, Egon, mas vai vir um split só das notas de entrada? Não, vai vir um split de todos.
porque o split, até eu estava vendo uma live da SERP essa semana, que eles estão construindo o split, que o split vai estar amarrado com o documento fiscal. Como o documento fiscal como todo, como hoje ele já traz eventos do fisco, dos registros de passagem, né, que é do projeto ONE, ele traz eventos do projeto lá da plaque, ele traz eventos da própria manifestação, seja na emissão, seja na entrada, ele já traz tudo isso, ele vai estar assim amarrado, né? Não vai ser construído uma plataforma nova somente para o split, tá? E aí deve vir por ali essas informações. E aí a manifestação, ela por si só, ela não deve mudar, né? Ela deve permanecer. E aí a gente tem que ficar atento ao como vai vir a fazer a gestão do split, como vai fazer a gestão dos eventos que eu estou recebendo, porque eu estou recebendo um evento, um split. Ah, é do meu documento de emissão. Ah, é do meu documento de entrada. Então, a solução está preparada para tudo isso? Aí a mensageria como um todo, né, o processamento em si desse XML, então eu recebo esse XML, eu valido, faço processamento, faço validação, faço integração, valido se dos serviços tomados vieram com IBS, CBS, ICMS, assim por diante. A validação fiscal, né, do que eu estou comprando, que é o que o Jota falou, de esse mapeamento. Eu estou comprando simples, estou comprando a zona franca, eu estou comprando em alguma zona incentivada, né, fazer essa validação fiscal se de fato, né, a solução ela faz esse cruzamento de tudo que eu estou recebendo, porque com ICMS talvez já faça, mas eu preciso continuar validando também com IBS e CBS durante a jornada toda para validar se está adequado, né? O ponto de integração, né? Aqui sim é o ponto de integração entre o RP, integração de comunicação, de entregar, né? Eu recebi o documento, estou entregando para o RP, né? Como que eu estou adequando as alterações necessárias ali para que eu entregue o XML, entregue os eventos, entregue as informações para que o RP possa fazer o recebimento desses documentos. Então, são pontos de mudança. Armazenamento, que entra na mesma linha da saída, é importante. Legal, então assim, além dos, é um ponto que eu até esqueci de falar no outro ponto, além das mudanças do aumento de guarda para XML, tem todos os eventos adicionais que eu preciso guardar também, fazer a gestão dele e guardar. Então, ou seja, qual o tamanho disso que, vamos imaginar em milhões de documentos mês emitidos, ou ano, né? Qual é o tamanho do impacto disso se aumentar 5K por documento, 10K, e mais 10 eventos, que cada evento tenha 2K a mais, né? Está falando de tamanhos muito pequenos, mas num volume enorme ele faz toda a diferença. E aí, por fim, né, um painel de gestão de acompanhamento desse split, né? Eu comprei o documento, eu emiti uma nota, o meu fornecedor pagou, né? Pagou aquela nota, eu recebi o evento está ok, né? Eu preciso, o que que eu quero gerir desse split, né? Dessa parte desse pagamento. Eu vou processar o evento, enfim, em forma de evento, eu quero verificar se ele pagou, se o valor que foi destacado está correto, não está correto, enfim, vai surgir, acho que, muitas necessidades, ainda que a gente não tem a visão do todo, tá? E aí, por fim, né, para fechar, os prazos. Aqui ele trouxe, a ideia foi trazer uma materialização do cronograma, né? De assim, cara, porque a gente fala assim, dezembro, setembro, janeiro do ano que vem, parece, às vezes, eu sou mais visual, a gente trazer aqui uma visão assim na verdade, a gente olhar de onde estamos, de fevereiro a dezembro, a gente tem 10 meses aí corridos para implementar, para fazer todo o mapeamento, o assessment, né? Desenvolvimento das soluções, mudanças das integrações, para estar adequado. Mas, na verdade, esses 10 meses eles não condizem, porque se a gente analisar, em setembro eu preciso estar homologando, né? As empresas precisam estar começando a testar seus sistemas. E a homologação, claro, que ela não vai de setembro a dezembro, mas é o período já inicial da homologação. E a produção, né, porque ela diz lá 31 de outubro, mas 31 de outubro para mim é novembro, né, não se aproveita nada de outubro. Então, ou seja, tem 2 meses do ano para entrar em produção, em período extremamente crítico. E aí, por fim, uma obrigatoriedade, tem que merecer uma linha do tempo enorme, né, de janeiro de 26, que aí o bicho pega mesmo, né? Até onde estamos, até o que conhecemos quanto regulamentação. Érica, Legal, não sei se gente? chegou mais alguma pergunta, Érica? Sim, nós temos aqui 2 perguntas, vou fazer as Boa. 2 juntas porque elas são interligadas.
Tá Tá bom. bom. A primeira é da Andréia. Por gentileza, como ficam as tomadas de créditos sobre as entradas durante esse período de transição e posterior? Seguirá a mesma metodologia atual? E a pergunta do Marivaldo: isso será só para crédito presumido ou para todos os créditos que o documento me permitir? Então, durante esse período, o crédito, como ele é agora, ele deve permanecer. O que a gente vai ter que olhar é quando entrar o split, como que vai ser essa convivência dos dois, né? Porque eu vou ter uma conta zerada no split e eu vou estar tomando crédito ainda de muita coisa que está acontecendo. Então, ou seja, como que eu não tenho a visão do como ainda, tá? De como vai acontecer, mas assim, o crédito ele deve permanecer até que se finde lá em 2032, que é o período de transição do ICMS, mas ele vai ter um período também de convivência com o split, que é a parte transitória, e ele vai reduzindo o ICMS e vai aumentando o split, né? Então, ou seja, como que vai acontecer isso? Eu ainda não tenho todas as informações do como, tá? E também falando a outra pergunta sobre a questão do crédito, o que eu trouxe ali só um recorte do crédito, mas os eventos devem ser sim eventos para todos os tipos de crédito de imposto, tá? Não só para o presumido. E aí sim você vai ter que fazer a gestão e emissão desses eventos para tomar, né? Você vai dizer, fisco, eu quero tomar crédito, fisco, eu quero. E aí sim tem algumas informações na NT que destaca que ele pode ser aceito ou não. Perfeito. Temos aqui, por último, a pergunta da Alana, que acabou de chegar. Os incentivos fiscais serão extintos? Se sim, já há previsão para extinção? Olha, o que eu tenho de informação é que no final da reforma os incentivos, ou boa parte deles, devem ser extintos, né? Assim como tudo muda, eu acredito que talvez a mudança, a extinção deles seja um pouco abrupta, mas assim, também hoje não consigo dizer se eles vão permitir algumas exceções, por quê e quando, mas sim, de maneira geral, sim, né, Jota? Não sei se tu quer complementar alguma coisa, mas os incentivos fiscais, a proposta é, né, extinguir os incentivos, Sim, né? sim. A informação que a gente tem também é essa, que com o decorrer do projeto, desenrolar da reforma, sim, serão extintos, mas nada oficial ainda, não sei quem que perguntou, mas nada oficial ainda, tá? Mais alguma, Érica? Não, podemos seguir, Não? Jota. Travou de novo. Pessoal, se tiverem dúvidas ainda, fique à vontade, tá bom? A gente tem mais alguns minutinhos aqui com o Egon. O Juarez, do nosso time, né, tá aqui com a gente. Ele lidera a nossa equipe aqui de reforma tributária, né? Nós, na J2R, a gente vem trabalhando bastante aí junto com a Thomson, participando dessas reuniões, desses debates, né? Para que a gente consiga levar informação para vocês, né? Levar informação para os clientes e, como o Egon disse, trazer informações para que a gente possa levar para o governo. Falar, gente, tem esse cenário, tem essa situação, tem um regime especial, tem um benefício, o que vai acontecer com isso? Né? Para que a gente traga as respostas para vocês, tá bom? E pensando nisso, né, o que a gente formatou aqui na J2R? Um pré-diagnóstico, né? Onde a gente quer entender com vocês os processos, né? Toda aquela jornada de inbound, de outbound que o Egon mostrou, a gente quer trabalhar com vocês e montar um mapeamento, um assessment, pontuando quais são os riscos da sua operação, olhando para os novos cenários de reforma. Quais os impactos em sistemas, em processo, financeiro, negócio, né? Por exemplo, o cara de compras hoje, o quanto ele está envolvido com o processo de reforma tributária? Então, vamos trazer o cara de compras. O jurídico, será que tem que rever contratos, condição de pagamento e tudo mais? Então, vamos conversar com o pessoal do jurídico, por consequência, com o pessoal do financeiro, tá? Então, a gente está montando aqui, o Juarez liderando esse processo, junto com o nosso time de projetos, né? A gente está ofertando aqui Bom, eu 10 tô aqui, viu, Jota? Tô Obrigado, aqui, hein? Juarez. Tô aqui, já tô faz tempo. Desde quando você começou a falar, Tá eu bem tô que aqui para tá bem que eu não tô pronto falando mal de aqui. você. Não, é claro, não, mas eu tô aguardando. Na verdade, eu também queria até complementar, porque o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem ouvido muito no mercado empresas oferecendo, tem a calculadora, tem um simulador, tem. E é claro, isso é uma preocupação de todos, não é uma exclusividade, né, de a empresa A ou B, né?
e é preocupação nossa também para poder ajudar os nossos clientes e para a gente também ter visibilidade. Então a gente sabe que a situação em relação à reforma ele ainda está em transição, ou seja, muita coisa está acontecendo. Mas a gente já conseguiu montar um modelo, né, que consegue já dar uma visibilidade, já dar alguns indicadores que vai trazer a pauta, às vezes, para a empresa que ainda não começou a fazer nada. Né? Então, é legal que a gente tenha um resultado, uma análise feita nos clientes, para que esses clientes possam usar isso e dizer assim, olha, pessoal, a gente precisa criar o nosso comitê da reforma tributária, a gente precisa criar aqui um grupo de discussão, porque tal qual foi lá no passado em relação, por exemplo, ao E-Social, que existia uma polêmica em saber de quem que era a bola, né, com quem que de quem seria o responsável em liderar aquele assunto dentro da empresa. Hoje, né, e foi falado aqui, né, que o assunto ele impacta praticamente todas as áreas, impacta a empresa toda, impacta o Brasil inteiro, né, no que diz respeito às empresas que vão ter que se adequar. Então a gente está aqui para ajudar, para trazer essa cortesia, né? A gente está criando aí um número limitado para diagnósticos, né? Porque a gente vai trabalhar no modelo consultivo com alguns algoritmos e algumas formas sistêmicas de poder fazer análise de dados, né? Mas também limitado, então quem tiver interesse, né? Acho que a Erika depois coloca que vai ter um link, enfim, alguma coisa para que se faça as inscrições, né? E O é link isso. já está no chat, viu, Já pessoal? está no Então, se chat. Ah, vocês já tá no chat. quiserem, está Obrigado, Erika. fixado. Tá? A ideia é a gente conseguir contribuir para dar visibilidade para vocês e também a gente quer conhecer o cenário de cada um e trazer, obviamente, a nossa contribuição para que vocês possam discutir nas empresas de vocês e conseguir a visibilidade que às vezes não tem, entendeu? O pessoal está deixando as coisas para frente, entendeu? É isso, tá? Ô, Jota, E deixa eu pode falar, complementar, só claro. por uma observaçãozinha rápida. E assim, ó, como tu falou ali no início, esse diagnóstico e tudo, e essas frentes aí são essenciais, por quê? O fisco, o encate, o grupo técnico, porque assim, no grupo técnico, só para fazer um parênteses rapidinho, lá tem o grupo, por exemplo, o grupo das lideranças da Secretaria de Fazenda, que não sei se todo mundo conhece, tem lá o grupo XML, que é a estrutura, que define como é que vai ser, como que não vai ser. Tem o grupo técnico que eles estão amarrados com a COTEP e tal, mas tem o grupo técnico que define a nota técnica, mas são grupos que eles conhecem uma parte. Eles não conhecem o todo. Então, cenários, situações, por exemplo, como foi falado aqui do impacto do SECLES e do CFOP, eles não têm a visão do todo e do porquê. Esse mapeamento todo, ele ajuda, assim, a gente, como tu bem falou, a gente prover, a gente fazer o caminho de volta com eles, assim, olha só, eu tenho aqui 5 empresas, eu não preciso dizer quem são, e eu tenho esses cenários. Vocês estão contemplando esses cenários e por quê e como? A gente consegue também fazer essa ponte e também se aprofundar e essa ponte nos ajudar, inclusive, a ajudar o próprio fisco a simplificar, a melhorar prazo, a melhorar processos, tá? Então, só um ponto que eu queria colocar aí como Sim, observação. Ah, e isso. mais um comentário, Jota. Claro. Se para as empresas brasileiras, né, já é um grande desafio. Imaginei as empresas brasileiras com capital estrangeiro que tem que explicar lá fora o que está acontecendo aqui, como vai ser essa reforma. Quer dizer, tal como explicar a nossa dinâmica, explicar uma reforma na dinâmica que já existe é mais complexo ainda. Então a gente também tem, inclusive, clientes globais que eles estão de fora olhando e falam assim, puxa vida, não é o que vai acontecer. Então, aos poucos, a gente também está levando essa informação e trazendo o cliente global para o contexto nosso aqui brasileiro, entendeu? É isso. Legal. E só reforçando, tá, pessoal? Esse trabalho todo terá termo de confidencialidade, terá NDA, né? Se chegar alguma situação, nós vamos pedir autorização, podemos divulgar esse cenário para o Egon levar para discussão lá nas reuniões com o governo? Só vamos fazer isso com autorização de vocês, tá bom? Nome de empresa não será divulgado, nome de pessoas não será divulgado, tá bom? A gente só quer contribuir e trocar informações, tá bom? Para que a gente tenha aí um processo mais tranquilo. E por fim, pessoal, próximos eventos, né? Esse acho que é o nosso primeiro evento, né, Erika, de 2025, primeiro encontro. Primeiro evento presencial. A gente já tem um próximo evento, né, que será
mês que vem, junto com a Thomson Reuters, que é um evento da Thomson Reuters, na verdade, e nós da J2E estaremos lá presente com o nosso stand, que é o Synergy, né? São 2 dias de evento, dia 18 e 19, presencial, será aqui no Sheraton, em São Paulo. Aí tá o link de inscrição, tá bom? É um evento muito legal, onde acho que daqui para lá vão acontecer muitas reuniões, muitos encontros, e o Egon vai estar lá presente, enfim, acredito que a gente vai ter bastante informação daqui para lá para contribuir, muita novidade. Então é um evento bacana aí, se vocês puderem se inscrever e participar, e se passar no nosso stand lá para tomar um café com a gente. E uma das principais pautas, obviamente, vai ser reforma tributária. Então, o pessoal está indo exatamente para poder ouvir palestrantes e encontrar outros colegas de trabalho de outras empresas para conseguir trocar ideias ali em loco e o que a gente precisa de informação, né, e apoio, né, e criar grupos de discussão para que cada um no seu desafio individual em sua empresa, né, consiga construir uma solução segura dentro de um prazo seguro, né, enfim, não perder o time, né, é isso. A Érica subiu aqui, eu estou vendo aqui no chat, a Érica subiu, né, o formulário do pré-diagnóstico. Pesquisa, Érica, nós vamos subir também. Sim, a pesquisa eu coloquei aqui no chat. Legal. Hoje, na parte da tarde, Tá a gente, né, tem um e-mail aqui com o e-mail de todos vocês. Eu vou enviar um e-mail também com esse formulário novamente, com a apresentação. Esse webinar eu vou subir mais tarde no YouTube, assim como todos os webinários anteriores que nós fizemos estão disponíveis no YouTube, se vocês quiserem reassistirem, encaminhar para alguém da sua equipe. Então, na parte da tarde, vocês vão receber todas as informações por e-mail. Aí, Jota, se você puder parar de compartilhar, só para a gente encerrar aqui com chave de ouro, queria pedir para vocês que gentilmente abram, né, as câmeras para a gente tirar uma foto de todo mundo para celebrar aí nosso primeiro evento sobre a reforma tributária de 2025, né? Acredito que vão vir muitos por aí, a gente quer a presença de todos vocês novamente, então, assim, mais uma vez agradecer. E para encerrar com esse momento, vou tirar uma foto e mais tarde também vai estar disponível lá no nosso LinkedIn, viu, galera? Já sigam a Pessoal, J2R. coragem, quem não abriu a câmera ainda. Coragem e sorrisão no rosto. Momento da fama agora. Isso daí. Faltam poucos aí que eu tô vendo aqui faltam na tela. Poucos. Olha lá, o Luiz abriu, falta a Vanessa, Thalita, o Márcio, Rafaela. Vou Daniela. tirar foto no 3, viu, pessoal? Vou tirar o óculos. Sorrisão. 1, 2, 3. Isto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. Obrigado, viu? Valeu, Obrigada, obrigado, gente. Egon, obrigada, Jota. Um abraço, bom dia a todo mundo. Bom dia. Obrigado a todos, bom trabalho a todos. Obrigado, Obrigado, gente. tchau. Um abraço, tchau. Muito obrigado, até a próxima.